Estamos de volta e olha, com o medo do coronavírus, muitas pessoas estão tomando remédios por conta própria, como uma forma de prevenção. Mensagens divulgadas em aplicativos de celular, muitas vezes sem nenhuma orientação médica, falam até o nome de alguns medicamentos e a maneira e forma de usá-los. Eu vou falar agora com uma médica infectologista do Araújo Jorge, a doutora Cássia Silva de Miranda Godoy, para falar sobre os riscos dessa automedicação e sobre como a gente tem que filtrar essas mensagens de WhatsApp. Boa tarde, doutora Cássia, muito obrigada pela sua participação. Boa tarde. Muita gente, hoje em dia tem muitos grupos aí em aplicativo, muitos vídeos que a gente não sabe se a pessoa do outro lado do vídeo está falando a verdade ou não, muitas mensagens. E as pessoas com medo da doença têm tomado remédio por conta própria. Isso é um perigo, né, doutora? A questão da automedicação é um problema grave, crônico, inclusive no Brasil, né? Sendo que os medicamentos mais consumidos como automedicação são indicados por familiares, vizinhos e amigos e são mais analgésicos, normalmente. Tá? Lembrar que mesmo o analgésico pode provocar reações graves. No caso dessa pandemia do coronavírus, né, nós acabamos que as informações a respeito de vários medicamentos que têm sido pesquisados, estão em estudo, né, com estudos em andamento, tem motivado as pessoas a se anteciparem, inclusive não só leigos, até na classe médica mesmo, a se anteciparem e tentarem usar medicamentos que não foram testados, que não mostraram segurança ou eficácia, né, contra o vírus. É explicável que a população assustada e preocupada com os casos, a gravidade dos casos, venha a procurar recursos e informações, né? Mas é temeroso e perigoso que as pessoas utilizem medicamentos, né, que não venham a responder ou que tenham complicações, possam apresentar complicações, né? É importante, eu costumo dizer que nós, da área da saúde, somos cientistas, né? E nós trabalhamos com ciência baseada em evidência, tá bom? Para que isso aconteça, tanto a nível médico, como a nível de medicina veterinária, a nível de nutrição e todos os outros setores, é importante que a gente tenha evidência científica baseada em estudos que mostrem a eficácia, a toxicidade das drogas, tá? Dos medicamentos. Não é à toa que chama remédio e chama droga, né? Tem sempre um efeito colateral. Doutora Cássia, a gente está falando muitas vezes porque na própria internet, a gente já teve no começo da pandemia um vermífugo que foi divulgado, que ele era bom para prevenir o coronavírus, aí esse vermífugo era vendido sem receita, e agora ele está sendo vendido com receita, aí agora estão falando que é um outro vermífugo que funciona. Como é que está esse estudo, essa questão dos vermífugos aí, remédio mesmo só com orientação médica? Esses medicamentos são vários, né, são antivirais, alguns imunomoduladores, como é o caso da cloroquina e hidroxicloroquina, e alguns vermífugos, né, tipo a anita, a gloxamida e a ivermectina, são medicamentos que estão em vários estudos no mundo, no Brasil, sem nenhuma comprovação até o momento, nem para prevenir e nem para tratar a infecção. E esse estudo desse medicamento que você está falando, da ivermectina, é um estudo que mostrou eficácia in vitro contra o vírus, assim como os outros antivirais, a hidroxicloroquina, mas que em vivo exigiria uma dose extremamente alta, tá bom? Se a gente pegasse uma pessoa de 80 quilos, teria que ser uns 100 comprimidos por dia para ter o efeito que foi visto na placa in vidro, e não nas pessoas, tá? Então, não é possível usar essa medicação nessa dose, e usar ela em subdose, em dose baixa, pode ser tóxico, porque é um medicamento que é usado, inclusive, na medicina veterinária, ivermectina, né? Pode ser tóxico para humanos se fizer uma dose mais alta. Imagine nessa dose. Então, não tem respaldo para usar isso, tá? E você está falando de ver na internet, mas, às vezes, em determinadas regiões, a gente tem mesmo profissionais da saúde, ou até médicos, prescrevendo esse tipo de coisa, ou então quem não é médico na questão de administração pública, né, consegue algum apoio para distribuir isso. A gente viu isso no Nordeste inteiro, nesses últimos meses, né,
kits sendo montados com esses medicamentos todos juntos, ninguém sabe qual nem o efeito colateral disso, sendo distribuído nos postos de saúde, né? Eu acho que acredito que as pessoas, não só pela mídia, mas pela informação de outros estados, de outros municípios, têm tentado repetir isso, porque alguém lá começou essa tipo de divulgação, de má divulgação, tá? Doutora... De uma maneira geral, o que a gente pode dizer para vocês, comunidade, é que nós, profissionais da comunidade científica, vamos sempre trabalhar com a segurança do paciente, vamos sempre trabalhar com o uso de medicamentos, né, com doses corretas, diretamente comprovados para uso, né? A gente entende que todos, vocês estão assustados, nós também estamos, né? Todos estamos preocupados com a repercussão e o número de casos, de complicações e óbitos dessa epidemia, mas jamais a gente pode se desesperar e fazer medidas que possam agravar mais a nossa saúde, botar mais em risco a nossa saúde, já basta o vírus, né? Com certeza. Doutora, muitas pessoas, às vezes, têm medo, às vezes está com um sintoma que talvez corresponda ao coronavírus, mas não tem certeza se tem medo de procurar o hospital e de voltar infectado, prefere em casa mesmo tomar algum remédio para tentar conter. Qual que é a orientação para essas pessoas? Qual é a hora de procurar mesmo um hospital para não ter que estar lá sem necessidade, mas também não deixar de procurar ajuda quando necessário? Qual que é a orientação para a população? Um bom norteamento para isso é saber como funciona a infecção. 80% das pessoas com infecção vão fazer quadros leves ou pouco sintomáticos, que a gente fala, como se fosse uma pequena gripe, tá bom? Às vezes usam sintomas meio atípicos, como a diarreia, a náusea, o vômito, só a dor de garganta. 80% vão fazer. Alguns, que a gente sabe que tem fatores de risco, vão fazer quadros mais graves. Os 15% vão fazer quadros graves, vão ter dificuldade respiratória lá para o 3º, 4º, 5º dia, depois do início do quadro gripal, e podem precisar de ir para ventilação mecânica, precisar ir para uma UTI, precisar de um respirador, de um aparelho para respirar, nesses casos mais graves. Então, baseado nisso, a gente recomenda o seguinte: quem for jovem, quem não tiver os fatores de risco, quais são os fatores de risco? São hipertensos, pessoas que têm problemas cardíacos, problemas pulmonares, como o enfisema, tabagistas, hipertensos, tá? Diabéticos, pessoas de AIDS, com AIDS, doença avançada, pessoas de câncer em tratamento, com quimioterapia ou imunossupressor, pessoas que usam corticoides. Essas pessoas, se tiverem sintomas, é importante que sejam avaliados, porque a evolução para a pneumonia do vírus começa na via aérea superior, com dor de garganta, espirro, tosse, obstrução nasal, tá? E evolui para dentro do pulmão, fazendo uma pneumonia. E quanto maior a pneumonia, mais risco de precisar ir para a ventilação mecânica. Então, essa pneumonia costuma ser silenciosa, tá? Não muito sintoma, a pessoa sente só o cansaço, evolui com cansaço. Então, se a pessoa está no grupo de risco, mesmo com medo, se paramente e procure assistência para avaliar o grau de comprometimento. Tem que procurar o médico, né, doutora? Tem que procurar o médico. Tá aí certo. vai com medo ou sem medo, porque às vezes pode acontecer o que acontece durante o alto pico da curva epidêmica, que é a que nós estamos entrando agora, como aconteceu em outros estados, em outros países. Pode acontecer que essa pessoa evolua mal, tá? E chegue aí a óbito em casa. Então né? Fica aí o alerta. Tem que medir até onde eu tenho medo de ir na unidade para atender, e aonde eu estou arriscando, né, passar mal e gravar em casa. Tá certo. Fica aí o alerta da doutora Cássia de Miranda Godoy, ela que é médica infectologista. Muito obrigada pela participação. Uma boa tarde para a senhora. Obrigada.